Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, dia 18 de julho de 2023, para fornecer um segundo fluxo em atualizações, notícias, impressões mais significativas que eu posso encontrar sobre o andamento do RVGCR, no encalço de muitos provedores, muitas informações também esperançosas. Eu espero trazer a essa comunidade sempre algo que possa ser visto por essa comunidade de forma positiva, né, de forma otimista, que as pessoas possam continuar acreditando em um devido movimento, né, que está tendo no mundo, que está fugindo aos olhos dessa mídia, que só quer nos manipular de uma forma exaustiva, de uma forma grandiosa também. Eles manipulam algumas ações e informações para que não cheguem às pessoas, né? Há desavisados também no campo da internet que ainda, diante de muitas constatações, dizem que isso é uma mentira, né? Dizem que isso não vai acontecer, que tais movimentações não existem, quando né, não há como evidenciar mais tais coisas, né? Somente, às vezes, basta tirar uma venda dos olhos das pessoas, coisa que elas mesmas poderiam fazer por elas mesmas, né, meus amigos. É por isso que esse processo, às vezes, para alguns, acaba sendo doloroso, acaba sendo, às vezes, angustiante, né? Mas, enfim, meus amigos, eu continuo sempre nessa visão positiva, esperando o que essas coisas tendem a nos trazer, né? E não esperando me beneficiar desta ação. Bom, meus amigos, eu trago aqui mais um contexto interessante de informações, informações da inteligência, aquela passadinha marota no canal do Mark, informações sobre a movimentação do BRICS, do sistema financeiro lastreado em ouro, da disposição de como esses recursos podem estar já fazendo parte das pessoas, segundo aí as primeiras inclinações do Oriente Médio para essa movimentação de reavaliação. Bom, a toda essa comunidade que gosta do conteúdo, eu peço também, continue se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E para dar continuidade a esses nossos artigos é o seguinte, meus amigos. Vamos lá? Só um instantinho, por gentileza. Só um instantinho, meus amigos. Bom. Segundo as notícias, New Gold-Backed Currency será lançado, né, em 22 de agosto de 2023. Do Birk Gold Group, né, é um ótimo artigo. Bom, o que é, né? A nova moeda de volta ao lastro ouro será lançada. Como a gente já sabe, eu já falei aqui nessa comunidade, nesses últimos vídeos venho falando sobre essas intenções do BRICS para meados do dia 22 a 24 de agosto. 41 países estão na lista de espera para aderir. Eles estão nos dando datas agora. Para mim, isso é a prova sólida de que um reset está chegando. Pelo que entendemos, há uma equipe de 6 a 7 pessoas que decidem o momento. Alguns deles estão nas famílias de banqueiros chineses que estão colocando ouro, não associado ao Partido Comunista Chinês. Sabemos que desde o último dia 16 de julho o orçamento iraquiano com a nova taxa de dinar iraquiano foi lançado. Um membro do Comitê Parlamentar de Finanças do Iraque, Al-Kazemi, confirmou o lançamento das alocações das províncias. O Iraque prometeu aos seus cidadãos que anunciariam a nova taxa de dinar já no final da última segunda-feira. Para o início da manhã, de terça-feira, 18 de julho, nos Estados Unidos da América. No último dia 13 de julho,
havia informações suficientes que sugeriam que poderíamos obter o número gratuito para definir os compromissos de troca e resgate em qualquer lugar entre agora, né, e seria entre os dias 13 e os dias 18 de julho, que seria hoje. Bom, meus amigos, eu não tenho informações suficientes, né? Apenas essas informações é o que eu estou tirando, mas ainda não há comprovação, né, de que essas notificações começaram a sair. Mas hoje é uma data alvo, né? Também vem sendo uma data alvo, olhando, né, para essas questões. Seguindo aqui, os detentores de títulos começariam a ser pagos do dia 11 de julho e totalmente até o dia 18 de julho. Acreditamos que estamos vendo essas mudanças financeiras e muitas delas seriam concluídas até o dia 23 de julho. Na última semana de julho, os cidadãos americanos também receberão novos subsídios de reestruturação e pagamentos. Todas essas coisas estão relacionadas à ativação do QFS. Não se engane, o engano militar às vezes é a raiz da maioria das informações falsas e da frustração resultante, e eles geralmente não levam em consideração essas coisas, pelo que observei. Se muitos estivessem aqui só para ajudar as pessoas, eles diriam a todos que o RV é para aqueles que desejam um retorno sobre investimento. O resgate dos bônus do ZIM é totalmente diferente e nunca está na mesma situação dessas moedas reavaliadas atualmente. A redenção do ZIM é apenas para humanitários controlados pela Aliança. Os grandes fundos e as taxas muito altas que eles receberão são para os humanitários que usarão os fundos para o trabalho da Aliança. A maioria dessas pessoas tem projetos, mas a Aliança não financia projetos. Ela financia humanitários, independente do tipo de projeto que eles tenham. A redenção do ZIM não é para as pessoas terem legados pessoais ou ficarem ricas. É para humanitários terem fundos para fazer o trabalho que a Aliança quer que seja feito. Sinto muito por alguns que seguem algumas outras informações. Espere até que estes humanitários comecem a trabalhar e veja o que significa este plano da Aliança. Não somos os únicos, mas estamos em um bom lugar para começar. Existe um plano e ele será seguido com precisão. Planeje com precisão militar, mantendo as coisas simples. Bom, meus amigos, eu acredito, né, sendo essa uma primeira parte dessa inteligência que eu queria trazer, eu acredito que muitas das coisas, né, pretendem nos ser esclarecidas nesse ambiente, no âmbito total, do que é do possível também do que é toda esta aliança militar, né, meus amigos, que se forma através de representantes aqui na Terra, dos BRICS, né, e toda essa questão, né, tende a ser esclarecida a todos nós, meus irmãos, né, de todos estes nossos irmãos, e toda essa grande movimentação. Há coisas, né, que fogem um pouco da nossa compreensão para esse momento, mas, como o próprio Jesus disse, né, não, tudo que é oculto será revelado, não ficará pedra sobre pedra. E eu conto com isso também. Né? Eu conto com estas informações que saíram, né, de seres, né, de um ser que esteve aqui num ambiente da Terra, que não é daqui. Né? Jesus Cristo disse que estaria, né, todos esses tempos se cumprindo, todas essas coisas se cumprindo, meus amigos. Bom, são essas revelações precedentes também que a gente está atrás, né? Eu sigo acreditando que o propósito de toda uma redenção, meus amigos, seja trabalhar também para fins espirituais, para que as pessoas possam, né, chegar a uma evolução
que nesse momento vem sendo retirada de nós, vem sendo de alguma forma, né, escondida ou de alguma forma não nos chega, né, algumas dessas coisas, alguns desses projetos, né, pois até a evolução, né, é algo espiritual do ser humano, meus amigos. Eu acredito que todos esses recursos, né, como a leitura diz aqui também, são para a aliança aprovar, né, todo este trabalho humanitário, porque um trabalho humanitário é um trabalho espiritual também, né? É um trabalho de uma forma específica. E isso é a humanidade, é levar as pessoas, né, a um caminho, um encontro com o próprio Deus também, não é mesmo, meus amigos? E eu acho que estes recursos, né, todas essas obras, através dessas pessoas estiverem comprometidas com isso, vão ser facilmente aprovados por essa grande aliança, que vai colocar, sim, fundos talvez ilimitados nas mãos dessas pessoas para criar, né, todos esses programas de infraestrutura, de obras, né, humanitárias. Bom, meus amigos, como eu dizia, né, dei aquela passadinha marota no canal do Mark. Ele também tá bem animado, né? Espero que todos tenham tido um ótimo dia. Só lembrando, meus amigos, que essa é uma informação que eu adquiri ontem, na segunda-feira do canal do Mark, tá certo? Então, ele vai falar de coisas como se... Ele vai falar amanhã, mas amanhã é hoje. Só aqui no canal do Nil César. Amanhã já é hoje, entendeu, gente? Espero que todos tenham tido um ótimo dia. A resposta está chegando. Mark, eu tenho uma pergunta. Quem tem autoridade para ligar o interruptor do RV? Pelo que entendemos, há uma equipe de mais ou menos 6 a 7 pessoas que decidem o momento. Alguns deles estão nas famílias de banqueiros chineses que estão colocando ouro. O boato é que as baleias estão sendo pagas esta semana, dedos cruzados. Então, agora vamos para estes rumores. Minha conexão com o Ministério das Finanças no Iraque está muito animada. Estamos recebendo relatórios de que eles realmente colocaram o orçamento em vigor hoje, que seria ontem, segunda-feira. E veremos artigos em todos os jornais amanhã de manhã, que seria essa manhã de terça-feira. No que diz respeito, essa era uma peça enorme e a chave que precisava virar e ser feita antes que eles pudessem mudar o valor. O lado bancário está muito quieto. Algumas pessoas dos grupos devem receber algumas atualizações esta noite, que seria na noite de ontem, segunda-feira. Não sei se eles poderão compartilhar ou não, depende da sensibilidade e não querem comprometer sua posição, e eu não os culpo. Assim que assinarem NDAs, ficarão quietos. No geral, coisas ainda positivas, nada negativo. Eu não tenho nenhuma grande ideia do tempo ainda, mas eles estiveram olhando entre esses dias, 15, 16, 17 e 18. Se isso for preciso, amanhã, que seria hoje, que é hoje, deve ser o dia bom. Eu realmente espero que seja. Isso é o Marco falando, né, gente? Não só eles, mas uma grande comunidade está apostando muito em algumas ações que estão sendo feitas hoje, né, e com resquício amanhã, né, entre os dias 18. Mas, meus amigos, toda essa situação da flutuação de moeda e organização dos valores destas moedas, pelo menos, deve ser feita até o dia 23 de julho. Esta é a próxima imposição que, por mais que venha até se postergar após o dia 23 de julho, é a próxima situação que precisa ser resolvida de forma global para o andamento da liberação de todos os recursos relacionados à reavaliação de moedas.
Amanhã é dia 18, né? Hoje é dia 18, então algo precisa acontecer essa noite ou ontem. Eles estão apostando muito nisso. Perguntaram pro Mark também sobre a CM Caxias e ele disse nada de novo, mas tenho uma ligação com o meu melhor contato na quarta-feira que deve saber mais, e então comunico. Já que há muita atividade acontecendo no Iraque, você ainda acha que todas as moedas irão para a mesma cesta ou o Iraque irá sozinho? Lembro-me de ouvir que todos os países irão reavaliar o valor real de suas moedas. E então a redefinição acontecerá quando todas as moedas mundiais estiverem em paridade 1 para 1. Logo após o RV, teremos uma redefinição e espero que seja certo. Este é um ótimo artigo. Quebra. Nova moeda lastreada em ouro com lançamento em 22 de agosto. 41 países estão na lista da espera para aderir. E o Mark disse, né, que eles já estão nos dando data sobre isso. Esta é a prova da redefinição. O dinheiro sólido, o dinheiro garantido por commodities está chegando. Tente não perder a esperança ou a fé tão perto da linha de chegada. BRICS lastreado em ouro, dólar falindo, caindo, RV acontecendo. Os Estados Unidos também precisam mudar para lastreados em ouro ou prata ou podem morrer. Nenhum parceiro comercial quer negociar com as notas de papel higiênico do Federal Reserve, né? E então, parece que a partir do dia 22 de agosto é a nossa data para assistir. 200 bilhões saem da perseguição do JP Morgan em um ano, à medida que os clientes sacam dinheiro em meio a preocupações bancárias nos Estados Unidos da América. Os bancos estão sofrendo, especialmente os regionais e os menores. Federal Reserve tomando empréstimos acima de 5 bilhões por dia, enquanto programas enfrentam insolvência. Não podemos permitir isto. Informações sugerem mais 2 dias e esperançosamente uma grande mudança de valor. Estamos sabendo sobre o término do protocolo 20 e ouvindo também que o RV pode se arrastar até o próximo dia 22 de agosto. Nós realmente gostamos do segmento de notícias, dos White Hats, da grande economia, e muitos estão trabalhando neste momento. Por favor, vamos curar as pessoas quebradas em todas as comunidades, os doentes, restaurar a felicidade aos desesperados, trazer amor aos solitários, comida aos famintos e paz ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Espero que todos tenham uma ótima e linda noite, com sono reparador e com sonhos de um mundo muito melhor. Amém. Bom, meus amigos, essa foi a disposição das informações de uma grande inteligência, no canal do Mark. Algumas coisas decisivas aí sobre o Oriente Médio, uma camada de milhares de investidores, né? Algumas coisas decisivas aí em toda essa reavaliação. Eu fico muito feliz. Você que também compreende o teor da complexidade e da importância dessas informações, não deixa de se inscrever no canal se gostar do assunto, gostar da amizade, né, do ambiente, sejam sempre bem-vindos. Eu os convido a participar com a sua inscrição, convido também a deixar o seu like, deixar o seu comentário e, se gostar do conteúdo, ativar o sininho para as notificações. Queria partir agora, meus amigos, para um ponto muito interessante, que é essa virada de chave também na introdução dessa moeda lastreada em ouro, que pode servir, né, para todos nós nessas trocas e digital e todas essas coisas, né? É um passo do sistema financeiro que diz diretamente algo relacionado a nós. A introdução da nova moeda lastreada em ouro pelos BRICS representa um momento crucial nas finanças globais, preparando o terreno para uma potencial mudança sísmica que poderia forçar os Estados Unidos e a Europa a adotarem suas próprias moedas lastreadas em ouro. À medida que o consórcio BRICS lidera nesse movimento em direção ao sistema monetário sólido, o impacto nas principais moedas fiduciárias, particularmente o dólar americano e o euro,
deve ser profundo. O surgimento de uma moeda confiável lastreada em ouro desafia a própria fundação do sistema global de dívida em moeda fiduciária, que tem sido atormentado pela persistente desvalorização e erosão do poder de compra. Com os bancos centrais participantes trocando seus dólares de reserva pela nova moeda lastreada em ouro, a desvalorização do dólar é inevitável, levando entidades estrangeiras a reduzir sua exposição à moeda fiduciária. Essa corrida do dólar para o ouro ecoou os eventos que seguiram a suspensão de Bretton Woods em 1971, quando o mercado inicialmente parecia imperturbável, antes que as implicações se tornassem evidentes e o preço do ouro disparasse. À medida que uma moeda lastreada em ouro ganha força nas nações do BRICS e além, torna-se cada vez mais evidente que a dependência de moedas fiduciárias para comércio e investimento é insustentável. A necessidade da estabilidade econômica, certeza da taxa de juros e uma base monetária sólida levará os Estados Unidos da América e Europa a considerarem seriamente a adoção de suas próprias moedas lastreadas em ouro. A reavaliação de todas as moedas fiduciárias internacionais sob um sistema monetário equilibrado e lastreado em ativos se tornará cada vez mais atraente, oferecendo proteção contra a inflação e promovendo um progresso econômico genuíno. Essa redefinição da moeda global anunciaria uma nova era de responsabilidade e prudência financeira, garantindo que as moedas sejam lastreadas por ativos tangíveis e não sujeitas aos caprichosos dos bancos centrais. Investidores em nações do mundo estarão mais inclinados a adotar o ouro como um porto seguro, aumentando a pressão sobre os Estados Unidos e a Europa para fazer a transição para o sistema monetário sólido. À medida que o mundo testemunha o sucesso do modelo da moeda lastreada em ouro nas nações do BRICS, o ímpeto para a adoção global dessa estrutura monetária se tornará irresistível, inaugurando uma nova era de estabilidade financeira e prosperidade para todas as economias em igualdade de condições. A proposta de moeda lastreada em ouro do BRICS ameaça o sistema de dívida da Fiat ocidental. O surgimento de uma moeda lastreada em ouro pelos países do BRICS representa um sério desafio para o sistema global de dívida em moeda fiduciária. À medida que a base dessa moeda alternativa é lançada, o palco está montado para a reavaliação do ouro em relação às moedas fiduciárias existentes, particularmente o dólar americano e o euro. A mecânica por trás do estabelecimento da moeda lastreada em ouro e suas possíveis implicações para as principais moedas, economias, taxas de juros e comportamento do investidor são aspectos críticos a serem considerados na compreensão dessa mudança de paradigma no cenário financeiro global. Tanto os formuladores de políticas quanto os investidores devem reavaliar suas estratégias econômicas para se adaptar às próximas mudanças, abrindo caminho para um futuro financeiro mais resiliente e estável. Este artigo, de várias partes, detalha o desafio iminente para o sistema global de dívida em moeda fiduciária, representado pelo surgimento de uma nova moeda lastreada em ouro. À medida que os países dos BRICS lideram o caminho na introdução dessa alternativa, o cenário financeiro global está prestes a sofrer uma mudança sísmica, com o ouro prestes a ser revalorizado em relação às moedas fiduciárias existentes, especialmente o dólar e o euro. Esta análise abrangente destaca a mecânica por trás do estabelecimento da nova moeda lastreada em ouro e seu impacto potencial nas principais moedas. Detalhes importantes a serem desvendados. O deslocamento histórico do crédito em relação ao ouro e suas consequências para o sistema financeiro global, a desvalorização das moedas fiduciárias em relação ao ouro desde o fim de Bretton Woods, implicações, surgimento da nova moeda, papel dos BRICS na liderança dessa transição para uma moeda lastreada em ouro, importância do ouro como meio de troca estável em contraste com as moedas existentes e o que ocorrerá, as consequências financeiras ocidentais, dólar, euro e libra.
Entendendo a mecânica. A mecânica de como os bancos centrais participantes trocarão dólares de reserva pela moeda lastreada em ouro. A necessidade dos governos ocidentais adotarem as teorias econômicas clássicas em meio ao cenário econômico de mudança. Os potenciais desafios para a zona do euro e credibilidade do euro. A subvalorização histórica do papel do ouro nos mercados financeiros e seu retorno como âncora-chave para os valores de crédito é o checkmate. À medida que as principais economias do mundo unem forças para desafiar o domínio do dólar e do euro, um anúncio inovador passou despercebido pela grande mídia. A Rússia e China, determinadas a se libertar das garras da moeda fiduciária, estão preparando um terreno para a nova moeda comercial lastreada em ouro, que revolucionará o cenário financeiro global. É um cenário ambicioso, vai remodelar a economia e provocar a reavaliação do ouro em relação às moedas fiduciárias existentes, particularmente o dólar americano e o euro. Esta é a ideia de uma nova moeda lastreada em ouro, e foi recentemente lançada no centro das atenções por um anúncio feito durante uma reunião do BRICS em Joanesburgo. A proposta, que visa criar uma moeda apoiada por 41 economias influentes, representa uma ameaça significativa para as moedas fiduciárias, principalmente o dólar americano, o euro. E embora a grande mídia tenha ignorado amplamente esse desenvolvimento, ele traz imensas implicações para o sistema financeiro global. Por que a moeda é desejada? O apelo de uma moeda lastreada em ouro reside em seu potencial para minar as moedas fiduciárias que muitas vezes têm sido prejudiciais para as nações produtoras de petróleo. Além disso, espera-se que os indivíduos que possuem ouro experimentem um aumento na riqueza. A decisão de introduzir tal moeda é apoiada pelos membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e traz implicações muito além de suas fronteiras imediatas. Será uma grande evolução. E essa é a mecânica. A implementação bem-sucedida dessa moeda em ouro requer um planejamento meticuloso e cooperação entre as nações participantes. Enquanto alguns céticos rejeitam a ideia, citando os desafios práticos em um longo cronograma, outros acreditam que os eventos se desenrolarão mais rapidamente do que o previsto. Criando a fundação. Antes de introduzir a moeda, as nações participantes devem estabelecer bases para o seu bom funcionamento. Isso inclui a criação das instituições e mecanismos necessários para liquidação comercial, câmbio e armazenamento de ouro. Reservas de ouro e avaliação. Um aspecto fundamental da moeda é seu lastro em ouro, e deve ser substancial e suficiente para inspirar a confiança e proporcionar estabilidade. Para garantir o sucesso da moeda lastreada em ouro, isso é muito importante, pessoal, há uma consolidação dos parceiros comerciais. As nações participantes já fizeram as suas principais parcerias comerciais. Ao formarem este bloco formidável, que abrange a maior parte da Ásia, da África e da América Latina, eles podem agora desafiar coletivamente o domínio do dólar e do euro no comércio global. A implementação dessa moeda não será isenta de desafios. Alguns dos obstáculos incluem convencer todos os membros a participarem plenamente e a administrar todas as taxas de câmbio e navegar por possíveis conflitos geopolíticos. No entanto, os benefícios de uma moeda estável lastreada em ouro podem superar em muito os desafios, levando a uma maior resiliência econômica e influência global. A ascensão é apoiar essas economias influentes, como a China e Rússia, e representa um sério desafio para o sistema global da dívida em moeda fiduciária.
ainda não se sabe exatamente se uma nova moeda em ouro emergirá como um formidável e desafiante à ordem financeira existente, mas suas principais implicações não podem ser ignoradas. À medida que o mundo caminha para uma nova era de políticas monetárias, uma coisa é certa: a reintrodução do ouro como um alicerce de valor e estabilidade sempre apoiou a prosperidade econômica. E é o que está acontecendo agora, né, meus amigos? Os países decidindo, através, foi em São Petersburgo, né, foi a primeira reunião, né, de 14 a 17 de junho, em que representantes de todas essas nações já se uniram lá para discutir os futuros e os projetos da criação de todo esse sistema da soberania das nações e a própria moeda, né, a criação de uma própria moeda que estaria fazendo essas transações lastreadas em ouro de forma comercial entre os países. Né. Certamente também se reuniram, né, recentemente em Joanesburgo, né? Representantes também conversando sobre isso, não lembro que data foi. Depois se reuniram, né, se não me engano, na África. Mais conversas e agora, né, em agosto, definitivamente pretendem lançar todo esse sistema, de 22 a 24 de agosto. Haverão reuniões entre representantes do BRICS novamente e estarão lançando esse sistema, anunciando isso para as pessoas, para a humanidade. Eu acho isso de uma forma bastante influente. Né? Temos alguns sistemas aí propostos até pelo Federal Reserve, né, meus amigos, que é o FedNow nesse momento. Bom, para o bom entendedor, né, minha palavra basta, então eu não caio nessa. É um sistema das elites que pretende ainda ter alguma autonomia sobre transações dentro do QFS. E essa é uma atacada, né, embora que seja, né, espetacular das elites, né, a construção desse sistema, eles não terão autonomia nenhuma dentro do sistema quântico financeiro. Né? Mas nesse momento conseguem dar um passo também avante essas elites nos seus planos, né? Porque é aquela que cai, mas cai atirando, né? Então é bem assim que eles estão fazendo, né? Já existem meios, né? Já existem criptografias suficientes para mexer com toda a transação desses recursos. O XRP, né, já é a Ripple, moeda estelar, né, sistema, já há sistemas suficientes, né, apoiando esta nova economia, e o FedNow, né, embora seja já utilizado, né, não vai enganar a ninguém, né, meus amigos. E é isso que eles querem, né? Enganar novamente. Mas vamos seguindo. Eu sei das suas ações também, né? Mas estou blindado destas informações, a qual confunde um pouco as pessoas. Né? Enfim. Bom, meus amigos, é o que eu gostaria de trazer nesse momento para essa comunidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pela sua visita. Eu espero que essas informações reforcem algo que você já pensa, que seja algo positivo, consciente a essa esperança de concretização, pois o futuro, né, a Deus pertence, sempre a Deus pertenceu o futuro, o passado, o presente, né, meus amigos. Na verdade, nós estamos, né, vivendo um eterno presente e todo esse futuro ainda está nas mãos de Deus, pois Ele inventou o tempo. Então o tempo é relativo. O tempo é realmente relativo. Como dizia Einstein, pelo menos nisso ele estava certo. Pelo menos nisso ele estava certo. Né? Em muitas outras coisas também. Né? Sobre essa relatividade. É por isso que não devemos colocar, devemos entregar, né, toda essa nossa fé e entender o tempo da concretização de Deus para as coisas, pois um momento tão sublime para a humanidade não pode vir por parte da escuridão, não pode vir por parte das trevas, algo que vai fazer bem a toda essa humanidade. E há alguns conceitos, né, dentro de toda essa matriz
que será quebrada. Eu acredito, meus amigos, no campo religioso, no campo educacional, no campo da saúde, da política, dos governos, né? Porque eu particularmente, né, não só eu, como muitos dos meus irmãos, em específico que estão nessa jornada, nós não acreditamos no governo humano, isto é para o governo espiritual das pessoas. Estas coisas estão acontecendo para que as pessoas vejam quem realmente manda, né, na raça humana. E não é o mal, não é as trevas. As pessoas vão entender todos esses conceitos também que serão vistos na forma humana, mas no conceito espiritual também, porque toda essa movimentação, para mim, de acordo com o que eu leio, com os trabalhos que são propostos, né, e são aceitos, são todos trabalhos, né, humanitários na questão da espiritualidade das pessoas. Né? Também fome, miséria, né, isso é a humanidade, que leva as pessoas a ter uma concepção melhor da própria vida. Bom, meus amigos, é, é o que eu penso, né? Muitas pessoas podem se manifestar sobre o que pensam também. Eu nunca estive atrás, né, da informação dos títulos, dos bônus, dos ativos, por retorno de investimento, até porque particularmente eu nunca investi nada, absolutamente nada, em nada. Né? Então, eu sempre estive atrás da reconstrução que esses movimentos e esses recursos estariam fazendo, né, para as pessoas, para o próximo. Eu sabia que em algum momento isso ia refletir em algumas ações econômicas, como a ação do perdão de dívidas, ações do tipo queda de internet, ações que impactariam governos, meus amigos, lideranças, países, e isso vem acontecendo, está se mostrando cada vez mais evidente nos dias de hoje. Eu estou acompanhando bem de perto, aqui nesse canal não tem resumo, não tem reticências, né? Não tem etc, né, meus amigos? Aqui é a leitura gigante e também muito bem minuciosa. Eu espero que a comunidade entenda isso, possa reforçar e se sentir convidado a se inscrever. Se inscreve aí no canal do irmão Danilo Sérgio. Muito obrigado a todos os dias, a todos que estão aqui desde o início, a todos os novos que aparecem. Muito obrigado a todos que lembram de deixar o like no vídeo, o comentário, é uma honra. E se gostar do conteúdo, deixa o sininho ativado para as notificações. Eu volto amanhã com novidades, meus amigos. Espero estar em conexão com vocês amanhã cedo já. Se não, pelas 2h30 da tarde. Né? E tem outros afazeres também que tomam um pouco do meu tempo, mas estou sempre aqui com a comunidade, com a mesma fé que cada um de vocês tem também, né, meus amigos? E espero que seja grande, porque a minha é grande. Né? E que todos tenham um excelente restinho de terça-feira abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus. Que amanhã seja um dia de vitórias a partir da quarta-feira. Que o que foi anunciado para essa terça, né, sobre aquele que nos criou, possa ser também evidenciado para nós, né, para os nossos olhos, de uma forma mais tangível. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Durmam com Deus. Que seja uma quarta-feira de paz, prosperidade, realizações, conquistas, né? Quebra de correntes e amarras que nos impedem de sermos melhores, de sermos mais felizes, de sermos mais compreensivos. Que as oportunidades venham e possamos agarrá-las, assim como as bênçãos que estão prestes a serem derramadas sobre cada um de nós. Assim esperamos. Meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.